que a paz do Mestre Jesus seja conosco hoje e sempre. Mais um dia que nós temos a nossa inteira disposição para fazer o que nós quisermos. O dia está aí para a gente escolher o que a gente quer fazer. Vamos fazer o quê? Pensar, não sei, estou com preguiça, eu acho. Não, vamos procurar fazer sempre coisas boas. Pensar coisas boas, planejar coisas boas e fazendo sempre que você consiga progredir, não só na parte material, mas principalmente na parte espiritual e também na parte moral, dentro do que você compreende o que é bom para você nesse momento, porque às vezes a gente fica querendo ser igual a um, ser igual a outro, seguir um modelo, seguir outro, mas não tem nenhum modelo para seguir a não ser Jesus, nosso modelo e guia da humanidade. Mas nós temos que respeitar cada um e respeitar também a nossa evolução, o nosso patamar de evolução. Não deixar relaxar muito e nem se cobrar demais, caminhando, como diz o velho ditado, ou melhor, dançando conforme a música. Que a paz do Mestre seja sempre em nosso coração. E hoje nós vamos começar pelo Evangelho, fazer um pouco diferente, porque o texto do Evangelho é pequeno, mas sempre com a mesma intensidade de conhecimento e dedicação. Então vamos ao Evangelho, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Instruções dos Espíritos, limites da encarnação. Item 24. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, a bem dizer, limites nitidamente traçados. Tratando-se do envoltório que constitui o corpo do espírito, cuja materialidade diminui à medida que o espírito se purifica. Em alguns mundos mais avançados que a Terra, ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por consequência, sujeito a menos vicissitudes. Em um grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. De grau em grau, desmaterializa-se e acaba por confundir-se com o perispírito. Conforme o mundo sobre o qual o espírito é chamado a viver, toma um envoltório apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito sofre transformações sucessivas. Eteriza-se mais e mais, até a depuração completa que constitui os espíritos puros. Se mundos especiais são destinados como estações aos espíritos muito avançados, estes não são ligados a eles como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que os espíritos se encontram permite-lhes transportarem-se a todo lugar onde os chamem as missões que lhes são confiadas. Considerando-se a encarnação do ponto de vista material, tal como acontece na Terra, pode-se dizer que é limitada aos mundos inferiores. Assim, depende do espírito libertar-se dela com maior ou menor rapidez, trabalhando para sua depuração. É de se considerar também que no estado errante, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito tem relação com a natureza do mundo a que está ligado, por seu grau de evolução. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, conforme seja mais ou menos desmaterializado. Mensagem do Evangelho de hoje foi passada pelo Espírito São Luís, Paris, 1859. Ou seja, como nós percebemos aqui, a cada encarnação, a cada reencarnação, o espírito vai se desmaterializando, ou seja, vai ficando com o corpo mais leve, mais sutil. Então, ele vai ter quantas encarnações forem necessárias para depurar-se.
quanto mais elevado, quanto mais evoluído o espírito vai se tornando através das suas experiências, através das reencarnações, ele vai tendo um corpo sutil, um corpo mais leve, vai tendo condições de ser, vamos dizer, fazer uma comparação, ser promovido, né? Para poder ter a condição de viver em outros mundos, o mundo mais elevado. Enquanto estivermos ainda presos à matéria, com esse corpo denso, com a nossa cabeça ainda um pouco fechada, um pouco obtusa, a gente vai ficar ainda um bom tempo reencarnando em planetas inferiores, muitas expiações, provas, e quem sabe, né, a regeneração que está chegando. Enquanto isso, a gente vai tendo fazer um esforço para se melhorar, para poder evoluir, para poder crescer e se desprendendo, desapegando da matéria. Bom, então vamos para o livro dos Espíritos, na escala espírita, livro 2º, capítulo 1 dos Espíritos, falando da escala espírita. De terceira ordem, espíritos imperfeitos. Olha eu aqui, olha você aí, olha nós aqui. Item 101. Caracteres gerais, predominância da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes seguem. Têm a intuição de Deus, mas não compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, revelam a sua inferioridade. Outros, pelo contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-lo. Podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia, mas qualquer que seja o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e os seus sentimentos mais ou menos abjetos. Bom dia, Vilma. Os seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitados e o pouco que sabem a respeito se confunde com as ideias e os preconceitos da vida corpórea. Não podem dar-se mais do que noções falsas e incompletas daquele mundo, mas o observador atento encontra frequentemente, nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. O caráter desses espíritos se revela na sua linguagem. Todo espírito que nas suas comunicações trai um pensamento mau pode ser colocado na terceira ordem. Por conseguinte, todo mau pensamento que nos for sugerido provém do espírito dessa ordem. Vem a felicidade dos bons, e essa visão é para eles um tormento incessante, porque eles faz provar as angústias da inveja e do ciúme. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é frequentemente mais penosa que a realidade. Sofrem, portanto, verdadeiramente pelos males que suportaram e pelos que acarretaram aos outros, e como sofrem por muito tempo, julgam sofrer para sempre. Deus, para os punir, quer que eles assim pensem. Podemos dividi-los em 5 classes principais. 102. 10ª classe. Espíritos impuros. São inclinados ao mal e o fazem objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, insuflam a discórdia e a desconfiança e usam todos os disfarces para melhor enganar, até a aparência do perispírito, exatamente. Ah, sonhei com um anjo. Opa, será que era anjo mesmo? O que ele falou para você no sonho? O que ele te sugeriu? Era anjo? Era um espírito bom? Ou era da 10ª ordem? Apegam-se às pessoas de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de as levar à perda, satisfeitos de poderem retardar o seu adiantamento ao fazê-las sucumbir ante as provas que sofrem.
Nas manifestações, reconhecem-se esses espíritos pela sua linguagem. A trivialidade e a grosseria das expressões entre os espíritos como entre os homens é sempre um índice de inferioridade moral, senão mesmo intelectual. Suas comunicações revelam a baixeza de suas inclinações e se eles tentam enganar, falando de maneira sensata, não podem sustentar o papel por muito tempo e acabam sempre por trair a sua origem. Alguns povos os transformaram em divindades malfazejas. Outros os designam como demônios, gênios maus, espíritos do mal. Quando encarnados, inclinam-se a todos os vícios que as paixões vis e degradantes engendram, a sensualidade, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, a cupidez e a avareza sórdida. Fazem o mal pelo prazer de fazê-lo, no mais das vezes sem motivo e por ódio ao bem, quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. Constituem verdadeiros flagelos para a humanidade, seja qual for a posição que ocupem, e o verniz da civilização não os livra do opróbrio e da ignomínia. Não dá para se esconder muito tempo, né? Mesmo encarnado ou desencarnado. Nona classe, 103. Aqui, se fosse a questão. Espíritos levianos são ignorantes, malignos, inconsequentes e zombeteiros. Metem-se em tudo e a tudo respondem, saem sem se importarem com a verdade. Gostam de causar pequenas contrariedades e pequenas alegrias, de fazer intrigas, de induzir maliciosamente ao erro por meio de mistificações e de esperteza. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados pelos nomes de duendes, diabretes, gnomos, frasgos. Então, sob a dependência de espíritos superiores que deles se servem, muitas vezes como fazemos com os criados. Nas suas comunicações com os homens, a sua linguagem é muitas vezes espirituosa e alegre, mas quase sempre sem profundidade. Apanham as esquisitices e os ridículos humanos, que interpretam de maneira mordaz e satírica. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. 104, oitava classe. Espíritos pseudo-sábios. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas julgam saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado algum progresso em diversos sentidos, sua linguagem tem um caráter sério que pode iludir quanto à sua capacidade e às suas luzes, mas isso frequentemente não é mais do que um reflexo dos preconceitos e das ideias sistemáticas que tiveram na vida terrena. Sua linguagem é uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, entre os quais repontam a presunção, o orgulho, a inveja e a teimosia de que não puderam despir-se. É assim porque eu falei, eu estou falando? É assim, é assim. Opa, então podemos classificá-lo, né, nessa classe aqui, pseudo-sábios. Tudo sabe, mas tem que ser do jeito dele. Vamos pensar, né? 105, sétima classe, espíritos neutros. É quem não faz nem o bem nem o mal, é também um espírito neutro, ou seja, nem cheira, né? Não fede nem cheira, é o ditado popular. Muita calma, a interpretação errada. Nem são bastante bons para fazer o bem, nem bastante maus para fazer o mal. Tendem tanto para um como para o outro, e não se elevam sobre a condição vulgar da humanidade, que pela moral ou pela inteligência, apegam-se às coisas deste mundo, saudosos de suas grosseiras alegrias. Ou seja, vamos lá fazer o mal? Bora! Vamos fazer o bem? Bora! Tanto faz, estão nem aí. Mais ou menos isso, né? Então ele não tem nenhuma tendência para o mal nem para o bem, mas não faz nenhum nem outro. O que chamar, legal, fui. E a 106, a outra questão que fala da sexta classe, para terminar a classificação dos espíritos imperfeitos,
espíritos batedores e perturbadores. Oh, que perturbação que eu estou tendo hoje. Como estou sendo perturbado, como estou perturbando alguém. Essa expressão também é bem popular, né? Então vamos lá. Espíritos batedores, faz barulho. Tum, 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 ó. Isso aqui, ó. Batedores e perturbadores. Ih, veio a câmera. Rapaz, o que eu fui fazer aqui? Foi o espírito batedor que fez comigo aqui. Pronto, voltando. Voltou. Tá vendo? Resolveu bater aí e virou a câmera. Espírito batedor. Estes espíritos não formam, propriamente falando, uma classe distinta quanto às suas qualidades pessoais e podem pertencer a todas as classes da terceira ordem. Manifestam frequentemente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como golpes, movimentos e deslocamento anormal de corpos sólidos, do ar, etc. Ai, senti um sopro no meu ouvido. Pode ser um espírito da terceira ordem, né? Parece que estão mais apegados à matéria do que aos outros, sendo os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer pela sua ação sobre o ar, a água, o fogo, os corpos sólidos ou nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não são devidos a uma causa fortuita e física, quando tem um caráter intencional ou inteligente. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas os espíritos elevados os deixam, em geral, a cargo dos espíritos subalternos, mais aptos para as coisas materiais que para as inteligentes. Quando julgam que as manifestações desse gênero são úteis, servem-se desses espíritos como auxiliares, ou seja, todo mundo trabalha. Se o estão de guarda quer chamar a tua atenção, você não consegue sintonizar porque você não está nem aí, ele ordena, mas ele pede, tem ali a superioridade moral ao espírito imperfeito, mais imperfeito, que tem essa facilidade de deslocar movimentos de material, de trincar copinho, bater porta, abrir janela, ventania, para fazer isso, para te chamar atenção. Aí você, opa, acho que tem alguma coisa na minha casa, estou vendo alguma coisa, acho que tem algum espírito aqui. Aí nessa sua paradinha, você acaba às vezes sintonizando até mesmo com o teu mentor que está querendo te dar uma dica, tá bom? Então, muito obrigado pelo estudo e pelo Evangelho de hoje. Deus abençoe nossos dias e amanhã estaremos dando continuidade no mesmo horário, às 9 horas, seguindo o nosso estudo e o nosso Evangelho. Muita paz para todos, façam coisas boas hoje, espantem, soprem para longe os maus pensamentos e insistam no bem. Essa é a nossa maior atividade aqui na Terra. Sermos ativos no bem para que a gente possa melhorar, evoluir e um dia estarmos subindo na escala espírita. Muita paz.